Para abrir uma porta é necessária a chave certa. No reino de Deus, as chaves não são objetos comuns, mas símbolos de autoridade espiritual. Essas chaves espirituais nos conectam ao reino de Deus. Está pronto para recebê-las? Amém? Amém? Eu sei que você não gosta disso e eu também não, mas você precisa fazer, né? Dá um abraço no seu irmão do lado, fala, que bom que você veio. E às vezes você ficou, glória, em nome de Jesus, adorando ao Senhor, mas você não teve comunhão com seu irmão que estava do lado. Diga para ele, que bom que você veio. Você é uma bênção na minha vida. Se ela não for, se ele não for, declara pela profecia do Senhor, com boca profética, tu é uma bênção. Não diga vai ser não, diga é. Tu é uma bênção na minha vida. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou sentindo que tem algo a ser liberado aqui, mas ainda não entendi, gente. Por isso que eu estou meio desacelerando. Estou tentando compreender aquilo que Deus está querendo derramar, porque tem algo aqui no meu peito, mas eu ainda não entendi. Queria ativar uns profetas, mas os profetas não foram, então... Brincadeira. Vamos lá. Saulinho falou que a gente tem trabalhado durante a semana. Vocês estão aí? O Senhor pode começar? Glória a Deus, Senhor. Pode começar a fazer em nome de Jesus. Amém. A marcação aqui no chão é o quê? A água ou o azeite naquela semana? Eita. É mesmo? Jesus. Acende a labareda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Saulinho começou a falar sobre isso, né? Sobre que desde semana passada nós estamos trabalhando uma série, As Chaves do Reino. Diga para o seu irmão, Chaves do Reino. E essa é a segunda palavra, mas a gente vai ter a terceira, amém? Se Deus assim permitir, a gente derrama a terceira palavra também. E hoje eu quero continuar falando sobre essas chaves. Eu acho que é fundamental a gente continuar trabalhando e quebrando paradigmas na nossa mente de como Deus ativa, nos ativa, faz manifestar o seu reino aqui na terra. E hoje eu quero continuar falando sobre isso, baseado na promessa de Jesus, como falamos semana passada. Quem está aí hoje? Ah, o anjo desceu, né? Gabriel está aí. Gabriel, vou lendo aqui, tu vai colocando aí, nós vamos ativar, amém? O certo é tu fazer antes, porque o céu faz antes. Então, se Deus te der a revelação, tu coloca antes, senão tu segue junto mesmo, tá bom? Amém. Então, em Mateus 16, 19, eu vou lendo, vou direto, tá, gente? E a gente vai trabalhando disso. Na semana passada, a gente trabalhou sobre isso. A palavra de Deus em Mateus 19 vai dizer assim, eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra, terá sido desligado no céu. Amém? Tem uma promessa poderosa essa em Mateus 16, 19, mas no Antigo Testamento, em Josué 1,3, ele vai dizer, Deus vai dizer assim para Josué, comprometi a Moisés, todo lugar aonde puseres os seus pés, darei a você. Agora, a gente começou a falar sobre isso semana passada, e eu quero que você se ligue, porque eu vou aqui direto, da outra vez eu não deu tempo de eu passar tudo, espero que essa semana, hoje eu consiga. Mas, às vezes a pergunta vem no nosso coração, o que são chaves? E chaves são princípios espirituais, que abrem as portas para experimentar o poder, a autoridade e a bênção do reino de Deus aqui na terra. Agora, se você parar para pensar, eu geralmente tiro a chave do meu bolso, mas até eu deixei aqui. O meu tem pouquinha chave hoje, né? Mas pensa num molho de chave, pensa num chaveiro, certo? Teve épocas de eu andar com um chaveiro com bastante chaves. Só que já teve vezes eu perguntar a Lenita, de onde deve ser essa chave?
Você já parou para olhar, às vezes, um chaveiro seu em algum período e você falou, peraí, essa aqui eu sei, mas tem uma que eu não sei aonde abre. Você já teve essa experiência? Sim ou não? Então, é exatamente isso que queremos trabalhar nessa noite. Você tem carregado chaves contigo. O Senhor, quando nos gerou em Gênesis, disse para o homem, domine, ele entregou chaves. Mas talvez você está carregando algo com você, dentro de você, que na verdade você não sabe de onde é. Agora, imagina, se essa chave, presta bem atenção, se essa chave eu não sei o que abre, quer dizer que eu não sei aonde fica. Diga para o seu irmão aí. Presta atenção. A chave, ela representa um lugar. E o lugar representa algo que Deus quer derramar. Quando você não sabe aonde fica o lugar e nem para que serve, como você vai acessar aquilo que Deus te entregou? Agora, a culpa é do chaveiro? Sabe quando você vai fazer uma chave em algum lugar, um chaveiro no centro da cidade, ele fala assim, faz uma cópia dessa para mim. O chaveiro não quer saber qual chave que há, o local que abre. Ele está falando, eu estou te habilitando, ou duplicando a forma de você abrir aquele lugar. Cada palavra que você vem, cada culto que você ministra, cada tempo de oração que você vem, Deus começa a te revelar chaves. Mas essas chaves, existe uma geografia para elas. Não adianta eu estar aqui com a chave da minha casa, aqui na igreja. Porque eu tenho a chave, mas eu não abro a casa. Rebaixei, carabaixo. Deus está falando com algumas pessoas aqui, porque você não estava na pregação. Presta atenção. Vocês estão com a chave de casa aí? Amém. Só que vocês podem abrir aquela porta agora? Por quê? Porque você tem a chave que te dá acesso, mas você não está na geografia certa. Deus está dizendo aqui para mim, eu já liberei as minhas promessas. Eu já entreguei na mão a chave. É como se Deus estivesse dizendo, se lembra a promessa que eu te fiz? E você começou a julgar o profeta, em vez da profecia? E ele diz assim, o problema não era o caráter do profeta, o problema era o coração daquele que recebeu. Porque que para eu abrir aquilo que eu te prometi, eu tinha que te mudar de geografia. E você teima em querer ser aquele que é a geografia da onde eu te tirei. E a chave é a aceitação. A primeira coisa que você precisa ter é fé em mim. Deus está dizendo. Para que você creia que eu tenho, que eu já coloquei um lugar no teu coração. A chave que você precisa. Mas eu preciso te levar para o lugar que abre o lugar que essa chave abre na tua vida. Tem gente que começou a orar, tem gente que começou até a reclamar de Deus por coisas que não estão acontecendo. E Deus está dizendo, o problema é a geografia. Porque você tem até o dom, até o talento, até a chave. Mas você está na geografia errada, filho. Então precisamos descobrir. Às vezes Deus nos coloca até na geografia certa, mas a gente não reconhece na palavra de Deus as chaves que Ele nos habilitou para entrar naquilo que Deus nos deu. Às vezes até eu estou no ambiente certo, às vezes até eu estou no emprego certo, às vezes até eu estou na família certa. Mas por que as coisas não prosperam? Por que as coisas não acontecem?
Porque você é a pessoa certa, mas com o coração errado. Você está no lugar certo, você é até a pessoa certa. Mas a senha dessa fechadura que você está colocando, você está usando a fechadura errada. Na semana passada, trabalhamos em cima de duas chaves. A chave do conhecimento do reino e a chave do arrependimento, amém? Então, qual foi as duas chaves? Diga comigo, conhecimento e arrependimento. Mostramos como Daniel acessou essas duas chaves e como isso, o céu se manifestou na terra e libertou o povo do tempo de cativeiro na Babilônia. Foi com base na passagem de Daniel 10:12, se você puder anotar, Daniel 10:12, vai dizer assim, e ele prosseguiu, o anjo dizendo para Daniel, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, que é o conhecimento, e humilhar-se diante do seu Deus, que é arrependimento. Suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a ela. Daniel, para acessar aquilo que a palavra declarou, ele usou duas chaves. Buscar o conhecimento, qual era a palavra, e se arrepender diante de Deus, para poder acessar a libertação do cativeiro. E o que é interessante é que essas chaves geralmente não abrem a porta só para você. Eu tenho aqui, como eu disse, uma chave de casa. Mas quando eu chego em casa, quando eu abro a porta, não é somente eu que entro. É a minha esposa e minha filha. Entenda o seguinte, eu já vi ali, nosso carro também foi assim, mas não vou falar só da gente, do Wallace. O Wallace carregando 5, 7, 8 pessoas dentro daquele carro, que a polícia não me escute nem veja a transmissão. Mas quero dizer o seguinte, quando Deus entregou uma chave que ia encurtar o tempo de viagem para aquilo que ele queria fazer, Deus não viu somente ele recebendo essa chave, mas todos aqueles que eram carregados através daquela chave. A grande questão nossa é que não somos como Daniel, buscando as chaves do reino para que a nossa geração viva a plenitude de Deus. Mas eu começo a buscar chaves para livrar a mim mesmo da situação que eu tenho vivido. E eu começo a culpar a Deus por essa situação não mudar. Mas Deus está dizendo para mim e para você, eu preciso mudar o teu coração. Porque senão você anda sozinho nas chaves que eu te dou. Você começa a deslumbrar e ficar deslumbrado com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas esquece que aquilo que Ele faz na tua vida é para transbordar em volta das pessoas. E hoje, se der tempo, eu quero trabalhar em mais 3 chaves. A chave da fé, a chave da obediência e a chave da oração. Entenda que os versículos que a gente vai trabalhar aqui, não necessariamente só existe esse, claro que existem vários. Mas às vezes existem pessoas aqui que Deus dá um versículo para ativar o entendimento daquilo que Ele quer passar. Amém? Dá um glória a Deus aí. Então, 3 chaves. Diga comigo, fé, obediência e oração. A terceira chave que queremos trabalhar é fé. É a primeira de hoje, mas é a terceira da série, amém? Então, a fé é a moeda do reino, que permite nos acessar a promessa de Deus. Em Hebreus 11:6 vai dizer assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. E Marcos 9:23 vai dizer assim, tudo é possível ao que crer. Precisamos de viver e estar confiantes na palavra de Deus e nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Em Hebreus 11:1 vai dizer assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vou repetir. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. No versículo 6 vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Precisamos entender que sem fé é impossível agradar. Por quê? Porque quem dele se aproxima, preste atenção, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É isso que o versículo está dizendo. Precisamos entender o significado e o aspecto da fé verdadeira. E a fé é um tema central da reforma protestante. Por isso a igreja reformada se empenhou muito em estudar a fé na Bíblia. E ele destacou alguns aspectos da fé. O primeiro aspecto é o conhecimento intelectual. Diga comigo, conhecimento intelectual. Basicamente, esse aspecto significa crer na informação. Ou seja, ele destaca o conteúdo sobre o qual alguém tem fé. Isso indica que não adianta simplesmente, preste atenção, isso indica que não adianta simplesmente crer. É necessário crer na informação correta. Um grande exemplo disso que Deus me deu foi a fé da mulher do fluxo de sangue. Eu quero trabalhar 2 versículos diferentes. O primeiro está lá em Lucas 8, 43. E o outro, Mateus 9, 21 e 22. Preste atenção nisso. O primeiro, em Lucas 8, 43, vai dizer assim, ó. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia que gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Amém? Mateus 9, 21 e 22 vai dizer assim, ó. Ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse, ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Amém? Então preste atenção. Vamos pensar juntos aqui. A primeira passagem diz que a mulher do fluxo de sangue gastou tudo o que tinha com os médicos. Amém? A segunda passagem diz que ela disse para ela mesma, se eu tão somente tocar o seu manto, eu ficarei curado. Preste atenção. Nas 2 vezes, essa mulher teve fé. Na primeira, ela teve fé para gastar tudo o que ela tinha durante 12 anos para ser curada. Isso é fé. Em nenhum momento ela desistiu. Ela tinha fé. Na segunda, ela disse para ela mesma como ela seria curada. E qual é a diferença? Nas 2, ela teve fé. Mas na primeira, ela colocou a sua fé no lugar errado. Na primeira, ela colocou a sua fé nos médicos. E na segunda, ela colocou a sua fé em Deus. Nas 2, ela se moveu. Nas 2, ela se esforçou. Nas 2, ela se entregou totalmente. Mas somente na segunda, quando ela colocou a sua fé no lugar certo, e que é no nosso Deus, ela foi curada. Então, aprendemos que não adianta apenas ter fé, se esforçar, se dedicar, dar tudo de nós, porque não é pelo tamanho do nosso esforço, e sim a fé no lugar certo. Precisamos ter a fé no nosso Rei, que é o nosso Deus que nos criou. A fé da mulher a fez ultrapassar barreiras sociais e físicas para tocar Jesus. A sua fé em Jesus foi a chave que desbloqueou a vida dela. Agora, preste atenção. Se precisamos ter fé, mas precisamos entender intelectualmente, na nossa mente, que precisamos ter fé no lugar certo. Se certas coisas que temos nos esforçado, nos dedicado, colocado a nossa fé em ação, mas elas não têm acontecido, será que precisamos perceber se a nossa fé está no lugar certo? Ou se é Deus que está demorando? Por quê? Se você entende que aquilo que você está orando é a vontade do Senhor e ela ainda não aconteceu, você está no caminho certo. A fé é a certeza das coisas daquilo que se esperam antes que elas aconteçam. Então você está no caminho certo. Agora,
Se você está teimando em querer algo que Deus não quer para você, você está colocando a fé no lugar errado. Porque você não está com fé naquilo que Deus pode fazer. Você não está acessando a chave da fé. Você está acessando a chave da emoção do seu coração. E quando nós buscamos a fé das nossas emoções, nós se frustramos. Porque Deus não responde à emoção. Deus trabalha com seus princípios. Quantos estão entendendo isso? Em Mateus 6,31, vai dizer assim: portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, como Saulinho disse aqui, e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, você entendeu? Às vezes a gente repete, busque, pois, em primeiro lugar, mas Deus está dando um alerta no 31. No versículo 31 ele está dizendo assim: portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, e o que vamos vestir. Então, peraí, se ele já está dizendo isso para você, não se preocupe, se você está preocupado com isso, é uma fé no lugar errado. Fala, Senhor, eu preciso de recursos, uma fé no lugar errado. Senhor, eu preciso roupas novas, uma fé no lugar errado. Senhor, minha dispensa, como é que está? Fé no lugar errado. Ah, pastor, mas tu não sabe como eu cheguei aqui. Sim, eu já sei como é que você chegou aí, porque eu já cheguei nessa situação. Achando que a obra encheria a minha dispensa, em vez de conhecer e ter intimidade com Deus que tudo supre. Não sei se você compreendeu. Mas acessar uma chave para fazer a obra de Deus, para encher a sua dispensa, o seu coração está enganoso. Agora, se você tem a chave para acessar a Deus, a intimidade com Ele gera todos os recursos que você precisa. É como a passagem do centurião com o seu servo doente em Mateus 8,5. Aqui é impressionante alguém que conecta por entender o ambiente que ele vive. Alguém que entende como o reino funciona. E é isso que eu quero trabalhar no coração de vocês. Pode ser que esteja transmitindo, que outras pessoas vão assistir. Pode ser que algumas pessoas não entendam. Mas o nosso coração é um coração pastoral. Quer virar a chave da mente e do coração de vocês. Porque a gente pode viver uma vida inteira na igreja com uma mente religiosa, sem acessar o reino de Deus na nossa vida. E aí a gente passa para os nossos filhos, para a próxima geração, uma mentira, dizendo que não, que tem que ser pobre, que tem que ser mais flagelado, que tem que passar necessidade, que tem que as coisas serem difíceis. Mas Deus está dizendo, quando eu te envio, eu te garanto. A questão toda é ficar esperando o Senhor vir para viver o reino, em vez de começar a viver o reino e manifestar a sua vontade agora. Olha alguém que entende como o reino funciona. Preste atenção. Não era um fariseu, não era um apóstolo, o cara não andava com Jesus, mas ele entendia o reino. Vamos olhar a fé do centurião, alguém que vivia um tempo de reino, não de presidente. Mateus 8,5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço que receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Agora preste atenção, ele não diz isso e para não, esse às vezes é o nosso problema. Entenda. O cara falou assim, Jesus amado, ainda bem que eu sei que alguns me amam, outros não, mas se eu perder alguns, vamos lá.
Às vezes você diz assim, pastor, você precisa ir lá em casa para a minha vida mudar. E aí, o centurião que não tem intimidade, que não é religioso, que não tem conhecimento ali apostólico andando com Jesus, Jesus disse assim, ó, eu não vou na tua casa, eu vou na tua casa agora. O centurião disse, não, eu não mereço te receber na minha casa, mas eu quero receber o que tu carrega. Não, mas preste atenção, quando ele diz, você não precisa ir na minha casa, mas ele explica para Jesus como o reino que Jesus carrega funciona. Jesus, olha, preste atenção. O centurião chegou ali buscando aquilo que Jesus carregava, certo? Mas ele sabia que a autoridade máxima não estava em Jesus. Estava no reino que Jesus representava como homem. Calma, não confunde. Eu estou falando de Jesus, homem, certo? Jesus, como homem, representava uma autoridade. Então, quando o centurião olhou para ele, ele falou, eu não preciso que tu vá na minha casa. Eu só preciso que tu declare uma palavra, que o reino que tu representa invadirá a minha casa. Mas aplauda o Senhor aí, porque vocês estão devagar aí. Senhor, preste atenção. Mateus 8, 7. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. 8. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço te receber debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Versículo 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Olha o centurião falando. Como soldado, sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vá. E a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Preste atenção. Versículo 10. Quando ouviu isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Versículo 13. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Não, vamos ler isso aqui, ó. Vamos lá, preste atenção. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi. O centurião é melhor do que eu e você? Também não é pior, mas também não é melhor. Agora, o centurião ia na sinagoga todo sábado? Andava com Jesus? Sabia do Antigo Testamento de cabo a rabo? Então, excesso de conhecimento não te leva a lugar nenhum. Agora, o conhecimento certo traz a cura para a tua casa. Preste atenção com o centurião. Não sei se vai dar tempo de pregar tudo não, né? Acho que vou fazer uma série de 15 episódios. Preste atenção. Porque isso aqui é precioso demais. O centurião vivia num tempo de reino. De reino. Não existia presidente, não existia votação. Tinha um rei e a sua palavra valia. O centurião estava ali, mas o seu rei estava em Roma. O seu rei dava uma palavra e ele tinha que obedecer. O cara cresceu nesse reino, sabendo que uma palavra bastava para obedecer. Não é igual a gente não, a gente dá uma palavra, não sei se é de Deus, se não é. Não sei se eu vou viver isso ou não. Meu pai, minha mãe, às vezes não brigam, então eu não sei se Deus é tão bom assim. A gente começa a enquadrar Deus na situação que a gente vê em volta. Só que ele é um rei e a sua vontade é soberana. Um centurião só entendeu o reino. Ele não viveu com Jesus, ele só entendeu o reino. E disse, olha só, eu só preciso que você carrega.
porque eu sei o que você carrega pode ir lá em casa. Eu não mereço que você ande comigo para que as pessoas vejam, mas eu quero acessar esse reino. Dá uma palavra. Aí sabe o que Jesus chamou isso? De tamanha fé. A tua fé, tu acha que é ficar 4 horas orando. É boa, mas se tu orar pela direção errada, Senhor, muda meu marido, mas eu não. Senhor, muda minha esposa, mas eu não. O problema está nela. O problema não está em mim. Senhor, muda meu trabalho. Não. Mas o problema não está no trabalho. O problema não está em mim. 4 horas orando. E o Senhor falou, tudo que eu queria era que você deixasse eu falar para mudar o teu coração. Pode passar 4 horas com Deus, mas contando que você escute Ele, não que Ele fique escutando você. Um grande exemplo em Mateus 14:19, que fala da multiplicação de pães e peixes. Mateus 14:19 vai dizer assim: então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida, entregou aos discípulos, e estes a multidão. Os discípulos queriam que Jesus mandasse o povo embora, porque se preocupava com o povo. Preste atenção nisso. Isso aqui talvez sirva para a liderança, para despertar. Os discípulos queriam que Jesus mandasse o povo embora, porque se preocupava com o povo, mas não entendiam ainda o reino. Se preocupava a ponto de se comoverem com a fome que o povo podia passar, mas não a ponto de quererem manifestar o reino aqui na terra. Eles tinham fé para saber que Jesus podia curar. Eles tinham fé para saber que Jesus podia transformar aquelas vidas, mas não tinham entendimento do reino para entender que o reino do céu podia prover o alimento. Mateus 14:16 vai dizer assim: respondeu Jesus, eles não precisam ir, dê-lhe vocês algo para comer. Eles disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-no aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça, e partiu o pão. Em seguida deu aos discípulos, e este a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então a fé é depositar a confiança exclusivamente em Deus, independente das circunstâncias. É abraçar a promessa de Deus e confiar em sua palavra e permanecer fiel a Cristo. Entenda. Sabe qual é o tamanho da tua fé? É o tamanho de quanto você enxerga que Deus pode fazer. Agora, mesmo que nós tivermos uma fé enorme, como ele diz, o tamanho de um grão de mostarda, essa montanha sairia daqui, se lançaria no mar. O que ele está querendo dizer? Por mais infinito que seja, quanto você enxerga de Deus ainda é pequeno por aquilo que ele pode fazer. Eu gosto dos jovens, já fica... Isso que é música para passar agora, né? Preste atenção. Distrações como essa tem o tempo todo. Uma discussão, uma falta de entendimento, a satisfação de já estar satisfeito com aquilo que recebeu, que tanto clamou. Agora, Deus nos coloca em certas situações para mostrar como é manifesto a fé através de você. Não, você não... Eu não consigo pregar tudo nunca, né? Preste atenção. Eu já preguei isso aqui, você conhece, mas talvez você precise ouvir. Aquilo que os discípulos estavam querendo repelir, mandar embora, era onde ia sobrar os 12 cestos para eles. Não. Aquilo que os discípulos viam como problema, era o que Deus ia gerar recursos para gerar solução para o alimento deles.
Sabe, todas as vezes, quando você não tem um recurso, não tem uma saída, não tem uma situação que você não vê saída para aquilo, e você acha que dispensar a pessoa, que liberar a pessoa, ou sair fora de um lugar é a melhor solução, você evita o atrito. Sabe como você começa a ficar conivente? Ah, não, eu não quero evitar atritos. Ah, eu não quero gerar problemas. E, na verdade, Deus gera o problema para gerar a solução de amadurecimento em cada um de nós. Os discípulos estão olhando a multidão, preste atenção, a multidão está chegando perto de Jesus. Eles não decidem tirar Jesus para outro lado. Por quê? Porque eles sabiam da capacidade, entre aspas, ou tinham fé em Jesus por aquilo que ele podia resolver, como tocar naquela multidão e sanar cada problema que aquela multidão tinha. Eles não olhavam para a multidão e falavam, peraí, esse aqui está com uma perna a menos, 2 pernas a menos. Não, esse aqui Jesus não pode curar. Ah, não, esse aqui a lepra está 80%. Não, deixa isso para lá, que Jesus só cura 50% de uma lepra. Não. Eles não queriam saber, a multidão, preste atenção. Você às vezes não pensa, uma multidão de 5.000 homens, quer dizer que existia mais, mulheres e crianças, show. Só que são mais de 5.000 problemas. Ah, não. Sabe qual é o problema do crente? Só lê o que interessa. Você é um apóstolo, está andando com Jesus, está vindo mais de 5.000 pessoas em direção a Jesus e você não corre. Sabe por quê? Porque você sabe que Jesus vai te garantir. Agora, quando você olha para a multidão e vê problema, você está repelindo aquilo que Deus quer derramar na tua vida. Então, quando Deus te chama para um ministério, te traz para um chamado e começa a te dar problemas, você fala, não, vir para a igreja gera muito problema. E Deus está dizendo, sim, porque eu te dei a capacidade de resolver isso. Mas os teus recursos virão da solução desses problemas. Entenda o seguinte, o recurso, diga isso para você, talvez de noite como um mantra, eu não posso dizer isso, mas como fé. Os recursos nunca são somente para você. Os recursos têm a ver com o reino e como o reino vai utilizar esses recursos. Tem gente que começa a ganhar um salário mínimo, vamos dizer, R$1.500, e fala, R$150, tranquilo. Aí começa a ganhar R$3.000, fala, R$300 de dízimo, tranquilo. Aí começa a ganhar R$20.000, e fala, R$2.000 de dízimo é muito. Ai, pai. Tem uma história verídica que um pastor, eu esqueci o livro que eu li isso, não sei se é o JB que conta, que um pastor que vivia pela fé. Ele passou muita dificuldade, a maioria das histórias são assim, por isso que eu falo, se você está passando uma dificuldade hoje, você está na presença do Senhor, espera que você vai ser promovido. Porque todos os livros que eu li de grandes homens de Deus que mudaram a sua história, ele começa contando a sua parte de luta, daquilo que Deus esmagou, como o Wallace gosta, como pressionou para tirar o melhor de dentro de você. Sabe, muita gente não vive a plenitude com Deus porque não está pronto para ser exprimido. Ele dizia que Deus começou a dar grandes milagres para ele, receber grandes presentes, mas ele não estava acostumado muito com aquilo. E ele começou a ganhar relógios. E aí, toda vez que ele recebia um relógio, Deus falava com ele de alguma forma para viver um novo tempo. Então ele recebeu, eu não conheço o relógio, não vou ficar aqui falando de relógio, mas vou falar de preço, só para você entender o valor do relógio, tá ok? Eu não estou falando de dinheiro não, mas eu estou falando de preço para você entender, já que eu não conheço o nome de relógio, tá ok? Então ele recebeu um relógio aqui de R$100, quando ele recebeu que ele não usava relógio, Deus falou assim, ó, agora eu vou te dar um novo tempo na tua vida. Aí ele, glória a Deus, beleza, ele saiu daquela escassez que ele estava vivendo e começou a viver pelo menos uma vida tranquila. Ele foi num outro seminário, ele começou a pregar fora e Deus deu para ele. E ele falou, cara, eu estou acelerando o tempo contigo. E ele, uau, beleza. Então ele começou a receber novos convites.
convite direto, sei lá o quê. Chegou num dia de uma conferência, ele foi e recebeu um relógio de 25 mil reais. E Deus falou com ele assim: agora eu estou te botando no próximo nível. Ele falou: uau, top, glória a Deus. Na hora que ele recebeu o relógio, foi no banheiro, saiu. Quando ele saiu, tinha um pastor lá que tinha chamado ele de uma igreja. Só que Deus falou: vai lá e entrega o relógio para ele. Ele falou: não, Senhor, acabei de receber o relógio. Ele falou: entrega o relógio para ele. Ele falou: não, Senhor, acabei de receber o relógio. Aí ele falou assim: então tá bom. Tá bom o quê, Senhor? Eu já vi que eu não posso te levar para o próximo nível, porque esse nível é o suficiente para você. Entenda o seguinte: tem hora que Deus te dá certas coisas para te levar para o próximo nível. Quando você não é aprovado, Ele te deixa no nível que você está, até que você entenda que é Ele que está te levando e esteja pronto para liberar tudo que você tem. Enquanto você não entender que tudo que você tem foi Ele que te deu e Ele está pronto para te testar, para te levar para o próximo nível, você vai ficar cravado nesse nível que você está. É igual o Saulinho falou sobre corrida. Tempos atrás, tinha um pessoal que malhava aqui e eles falaram: não, conversando com o Alisson, eu levanto 70, eu levanto 100, sei lá quanto é isso, que eu não levanto nem 20, mas vamos lá. E eles falaram: não, eu levanto. Eu falei: beleza. O quanto você levanta? O cara, vamos dizer, 120. Eu falei: beleza. No mesmo nível você levanta, no nível espiritual que no nível natural? Ele falou: não. Eu falei: então o nível natural não interessa para mim, porque muito maior é o peso espiritual que o peso natural. Agora preste atenção, eu falei com ele: como é que você chegou no 120? Levantando 20 todo dia? Ele falou: não, levantei 20 por muito tempo, depois 30, depois 40, depois 50. Falei: então cada vez que você ia, durante a semana, durante os meses, você pegava um peso maior para suportar, até que teus músculos se acostumassem com isso, certo? Certo. Por que na tua vida tu não é assim? Cada peso que vem você desiste e volta para o peso de baixo. Que fé é essa que você às vezes quer preparar os músculos naturais, mas não está preparado para os músculos espirituais? Porque toda vez que Deus te manda uma prova, em vez de você ser aprovado, você é reprovado e volta para o nível que estava. Os adolescentes estão aí, vocês sabem disso. Não tem coisa melhor do que chegar na sua família e falar: mãe, fui aprovado. Sabe o que significa isso? Você está pronto para o próximo nível. Se não está pronto, passa mais um ano até que esteja pronto. Deus está trabalhando as chaves da fé hoje. Eu vou ficar só nessa. Não sei porquê, mas Deus mandou. Para você entender o seguinte: eu nem cheguei em Abraão de novo. Deus não quer que eu trabalhe Abraão. O pai da fé foi testado todas as vezes por escolher ir para um lugar que não sabia, por um Deus que ele não conhecia, mas ele creu. E o que eu gosto de Abraão é o seguinte: se você vê lá, as promessas que ele gera, no caminho ele prova. A gente gosta de, às vezes, ler a Bíblia, mas não entende. Deus chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, lugar que eu te mostrarei, certo? Ele começa a derramar as promessas nele e nas promessas nas gerações. Outros serão abençoados através de você, certo? Só que depois vem a prova de Isaac. Depois vem as provas de guerra. Depois vem as provas no meio do caminho. Sabe o que Deus faz depois de Isaac? Ele confirma aquilo que ele prometeu. Talvez você não tenha entendido. Aquilo que Deus prometeu está de pé. Agora você vai ficar de pé quando vier a prova. Aí ele confirma. Entenda o seguinte: a promessa, entenda isso, gente. A promessa é para Deus te mostrar para onde Ele está te levando. Agora, essa pessoa de hoje não está pronta para a promessa. Quando Ele te dá a promessa, Ele diz: se mova pela fé nessa promessa, até que você se torne aquele que está pronto para receber aquela promessa. De fé em fé, de glória em glória. A grande questão é que as pessoas recebem promessas: tu será um grande pregador, tu andará pelas nações,
eu vou te prosperar, eu vou te dar negócio, riqueza, eu vou te dar um grupo, eu vou curar, eu estou te dando dons, talentos, habilidades novas. Aí tu fala, beleza, Senhor, pode vir, estou facinho. Ele fala, não, você não entendeu. Agora se move na palavra. Porque esse que está aí não está pronto, senão eu já tinha te dado. Se você tivesse pronto, eu já tinha te dado outras promessas. Entenda, eu já preguei isso aqui. Davi recebeu 3 unções, mas só na última de rei que ele foi conquistar Jerusalém. Quer dizer que existe uma cidade da promessa pronta para que você conquiste, mas você ainda não está pronto, porque você precisa ser fiel no hoje, se mover no amanhã, e aí você se transformar naquele que está pronto para receber. Fique de pé. Eu vou orar e profetizar, porque eu senti que hoje é o dia. Não acabei não, só pedi para você ficar de pé. Apaga a luz. Louvor pode vir baixinho, mas fique de pé. Eu vou terminar a palavra. Não sou eu que libero as chaves, são Deus, então eu vou ser obediente. Entenda o seguinte. Quando Noé recebeu uma promessa, e talvez você veja filme, fica olhando Noé como um louco, construindo uma arca num local seco, sem chuva. Mas entenda o seguinte, por 100 anos Noé teve fé. E por 100 anos, quando Noé teve fé e construiu algo para o Senhor incluiu ele dentro da promessa. Não, você não compreendeu. Primeiro o Senhor vem e dá o projeto para Noé. Se liga nisso aqui, gente. Talvez você se distraia muito, preocupado com o relógio, preocupado com a hora. Meu Deus do céu, Jesus, me ajuda com esse povo. Eu falei esses dias com o pessoal na mesa de liderança. Eu assisto muito Mário Small. Eu vi uma pregação dele muito antiga, ele falando algo interessante. Ele falando sobre o tempo com Deus. Ele falou que na passagem que o pai leva o filho endemoniado para que os discípulos o expulsem, preste atenção nisso. Talvez seja isso que precisa liberar na tua vida. Ele começa a falar que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, aquela casta. E Jesus fica irritado com aquilo, expulsa o demônio do menino, o menino cai como morto, mas depois levanta, os discípulos vão para uma casa. Chegou lá na casa, os discípulos sentam com Jesus e perguntam por que nós não podemos expulsar esse demônio do menino. Jesus diz para ele assim, que é uma chave que eu vou dar lá na frente, mas agora eu vou entregar algo que eu acho que alguém precisa ouvir. Jesus disse para eles assim, essa caixa só sai com jejum e oração. Jesus está dando uma chave ali do reino, dizendo, olha, tem tipo de potestade e principado que vem contra você, que não adianta só orar, não adianta só conhecer a palavra, você vai precisar jejuar. Ele está dando uma chave. Agora, o que é interessante nisso é que vários começam a falar, sabe qual é o problema da igreja? É esforço sem utilizar a chave. Vem pessoas endemoniadas e com problemas que nós passamos horas, amarra, prende, expulsa, fala, conversa, fica 4 horas no gabinete. E o Mário fala algo interessante, ele fala, sabe por que você fica tanto tempo com o demônio? Porque você passa pouco tempo com Deus. Aí ele explica, ele fala, Jesus passava 4 horas com Deus e 2 segundos com o demônio. A gente passa 4 horas com o homem e 2 segundos com Deus. Quando você tem pressa daquilo que Deus quer fazer, você está dizendo que é mais importante ficar com o homem que com Deus. Você está dizendo que
Você vai resolver a sua vida descendo as escadas do que na presença do Senhor. Eu não estou dizendo que somente esse lugar, não. Eu estou falando de intimidade com Deus. Eu quero conhecimento, mas eu não quero intimidade. E é isso que Deus quer tratar aqui nessa noite. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero liberar chaves para acelerar o tempo, para viver as minhas promessas. Mas você quer passar mais tempo no celular, com a força do seu braço, com intimidade com homens, do que intimidade comigo. Eu quero fazer você como Abraão, não somente te abençoar, mas abençoar pessoas através da tua vida. Mas você acha que a bênção é para você. Eu quero fazer como Noé, te dar projetos que podem demorar, mas eu vou te incluir nesse projeto. Talvez você não entenda o projeto de Noé, você sabe, mas não aplica isso na tua vida. Você entende, quer receber o projeto de juntar todos os animais, mas construir a arca sem se preocupar em pegar nenhum animal. Ai, irmão. Você talvez não tenha entendido. Você tem buscado coisas em vez de buscar viver a promessa. Noé só se preocupou em construir a arca, o Senhor enviou os animais. A palavra de Deus vai dizer mais: os animais vieram até ele e entraram em fila. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Não se preocupe como os seus celeiros vão encher, se preocupe em fazer a minha vontade, que o resto eu faço. Pare de apontar para a direita, para a esquerda. Para de ter uma fé vacilante. Para de ter uma fé nos outros. Ah, o outro pisou no meu pé, o outro não falou comigo, o outro me beliscou. Ah, o outro é isso, eu conheço crente assim. E Deus? Deus está querendo transformar corações para mudar histórias nessa noite. Deus está pronto para te mostrar como eu comecei, mostrando o chaveiro, ele dizendo: olha, eu coloquei chaves dentro de você e agora eu vou te mostrar qual portas ela abre. Não. Rabaxabaca, sarabaxô, rebacê, carabaxarabax. Márcia, Deus está dizendo que colocou chaves dentro de você. E agora Ele vai te mostrar como abri-las. Rabaxê, cabaçarabaxês. Seus olhos às vezes estão olhando para o lado errado, filho. Rebaxê, cabaçarabaçô, carabaço. Rebacá, xararabás. Nem sempre vai ser a forma que você imagina. Rabacá, show, cereja. Mas o conhecimento que você precisa, eu estou te entregando. E as chaves que eu já coloquei dentro de você, eu vou te mostrar as portas que precisam abrir. Você não vai mais andar porque você sente pena delas, porque você gosta delas, porque você ama elas. Eu sei que teu coração é bom, mas não andarás mais pela emoção. Mas eu te darei, te mostrarei os lugares que essas chaves abrirão e elas receberão através dessas portas. Debaque, carabás, a tua boca, os teus lábios, o som que eu pronuncio através de você abrirão portas que se mantevem fechadas até hoje. E se você assim permitir, os quartos que você fechou, eu trarei luz. Você sabe que eu estou falando. Rebacá, xarabaçô, xerê. Rebaxei, caralabás. Eis que faço nova todas as coisas, ressignifico história na tua vida. Deus está pronto para liberar chaves. Chaves são o entendimento daquilo que você é nele.
dons e habilidades que estão dentro de você e que você não sabe como utilizar. Uma fé que não seja vacilante, que não seja paralisante, uma fé que mova histórias e se movimente debaixo da vontade de Deus. Uma fé que manifesta o reino de Deus aqui na terra. Chegou um tempo, que a fé derramada sobre vocês mudará a história dessa Vila Rica e do local onde Deus te colocou. Não mais você vai esperar alguém para ser a solução da tua dor. Mas o Deus que excede todo entendimento e habita dentro de você, chegou a hora de se manifestar. E todas as coisas são sendo colocadas debaixo dos seus pés. Não porque tem a ver somente com você, mas tem a ver com a vontade de Deus querendo se manifestar através da tua vida. Até quando essa dor de para lá? Até quando esse espírito de aflição, de sofrência, que diminui quem você é? Deus está dizendo, quando você diminui quem você é, você diminui quem eu sou dentro de você. Você não é uma pobre coitada. Você não é a menor desse lugar. Se você voltar o teu olhar e o teu coração para Deus, aquilo que fizeram contigo será testemunho para mim. Se você quer viver uma nova história, se você sente que precisa ser ativado algo dentro de você, é tempo de você se movimentar. Deus disse para Abraão para onde ir. Não, quer dizer, Deus disse para Abraão aonde não ficar. E quando ele se moveu, e depois ele disse o que daria. Não, talvez você não entendeu. Deus disse para Abraão aonde não ficar. E depois que ele se moveu, ele disse o que daria. Tem uns que pegaram, outros não. Deus está dizendo assim, ó. Eu estou te dizendo aonde não ficar. Mas quando você se movimentar e você levantar os seus olhos da minha presença, eu te mostrarei tudo o que eu te darei para governar em meu nome. É hora de viver a chave da fé. É hora de se movimentar pela fé e crer que o Senhor quer fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou podemos imaginar. Se você crê que é tempo de se mover profeticamente debaixo dessa palavra, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero como um dia oraram por mim e mudaram a minha história. Eu quero orar por você. Porque há um povo esperando você se manifestar. Clame a Ele, você está aqui na frente.
Clame a Ele, Senhor. Hoje é o meu dia. Senhor, desata, 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 Senhor. Abre os meus olhos, porque eu me movimentei pela fé. Eu fui como Abraão, Senhor. Eu não sei para onde tu vai me levar, mas eu só sei aonde eu não quero mais estar, Senhor. Eu não quero mais estar em paralisia. Eu não quero mais dar desculpa. Eu parei por causa dele, eu parei por causa dela. Eu parei porque me ofenderam, não. Hoje, Senhor, eu deixo todas as mentiras para trás, todos os enganos para trás, e eu viverei o melhor ano da minha vida na tua presença, Senhor. Porque hoje eu saí do meu lugar. Hoje eu saí da paralisia. Hoje eu saí do engano. Hoje as vozes do inimigo dizendo que eu não consigo se cessarão, Pai. Rebaixei, cabaçou, xaralabás. Eu quero viver pela fé junto contigo. Eu quero ser como Abraão, marchando na tua presença. E nada me impedirá, Senhor. Não importa do deserto, porque se tu me levares para o deserto florescerá, Senhor. Rebaixei, cabaçarabás. Rebaixei, cabaçou, sarabachês. Rebas, eu entendo, Senhor. Eu entendi que tu morreu na cruz para me resgatar e me ser um cidadão do céu. E hoje eu tenho uma cidadania, e eu que te represento, o céu na terra. Pode mandar, Senhor, me dá a direção. Rebaixei, cabaçou, xarabachei, caralabás. Oh Deus, eu sinto a tua presença. Eu sinto a tua presença, Senhor. A tua presença é real. E tu está mudando história, Senhor. Decretos, mentiras, enganos. Pai, como Salomão orou, Senhor, quando herdou o reino do seu pai Davi, ele não orou por morte, nem por riqueza, nem por vitória. Ele diz: Senhor, me dá sabedoria, discernimento entre o bem e o mal, certo e errado. Mas ele não pediu para ele. Ele não pediu como se isso fosse enriquecer. Ele disse: Senhor, eu preciso discernir o certo e o errado, porque é um povo que te merece e merece o melhor que tu derrame. E eu não quero ser aquele que enganará o povo, tirar ele do caminho. Pai, me dá sabedoria. E o Senhor se agradou dele. Oh Deus, derrama, Pai. Derrama, Senhor. Rebaixabaca, xarabaxô. Xerecaba, xarabacê, carabá. Rebaixou, cabá, sarabás. Eu sinto, Pai. Eu sinto que tem mais gente que precisa desatar. Sair da mentira e do engano. Eu sei, Senhor. Pai. Até quando, filho, tu vai ficar na tua agenda? Achando que é melhor? Usando a força do teu braço. Quem dá as vitórias sou eu. Mostra-me, Senhor. Mostra-me, Senhor. Até quando vai transferir a culpa para o outro e não assumir a responsabilidade? Deus quer te devolver a rédea, para que você pegue a rédea e coloque na mão dele. Chaves, 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 chaves. Clame a Ele, Senhor. Eu me movi, Senhor. Eu me movi, Senhor. Agora abre os céus. Abre os céus, Senhor, para que eu possa enxergar a Tua vontade. Abre os céus, Senhor, para que eu me mova debaixo da Tua vontade. Eu não estou pedindo para Tu abrir o céu para me favorecer. Eu estou pedindo abrir o céu para eu ser aquilo que o céu determinou sobre a minha vida. Eu não quero um derramar de bênção, eu quero um derramar da Tua presença. Eu não quero riqueza, nem a morte dos meus inimigos. Eu quero discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado.
entre a tua vontade e a minha vontade, o teu querer em vez do meu querer. Eu quero andar num caminho que é teu e seguir a tua vontade para derramar e transformar o lugar de habitação. Para abrir uma porta é necessária a chave certa. No reino de Deus, as chaves não são objetos comuns, mas símbolos de autoridade espiritual. Essas chaves espirituais nos conectam ao reino de Deus. Está pronto para recebê-las?